Vivo. Boa noite a todos e sejam muito bem-vindos aos gélidos domínios de Anter Tenebris. Hoje, a quinta parte do seminário do professor doutor José Abdala Elael Neto, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas do Rio de Janeiro, sobre o estado da arte e da gravitação quântica. Contamos também com o cofundador do canal, o astrofísico Rodrigo Francisco dos Santos. Gostaria de alguma colocação, Rodrigo? Eu quero sim. Eu queria falar algumas coisinhas rápidas. Os slides do Elael subiram para a ethertenebris.blogspot, já estão lá. Hoje meu som está melhor, já vou falar por quê. Eu tenho valendo os slides. A partir de agora, o canal começa a vender camisas. Já estamos disponibilizando ainda essa semana. Nós vamos passar a tornar esse canal um espaço rentável para mim e para o Alexandre, que precisa sobreviver, fazer ciência nesse país. E a outra parte que são os agradecimentos. Eu quero agradecer ao professor Alexandre Zabot, da Federal de Santa Maria. Primeiro porque ele me mandou um material de áudio que possibilitou a melhora significativa do áudio do canal. E a outra coisa, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, é que ele me mandou um presente, ele mandou um pequeno regalo, né? Deixa eu ver se eu consigo me colocar em... é que está compartilhando. Espera aí, deixa eu ver aqui como é que eu compartilho. Eu quero mostrar o regalo pequeno. Não vai aparecer. Que pena. Então, ele me mandou o livro dele de Introdução à Cosmologia Moderna, um curso de graduação, que está na Livraria da Física. E eu, assim, vou ler, provavelmente a gente vai botar aqui para resenhar em breve e tal. Então, eu fiquei muito feliz de receber esse livro, de presente aqui do Alexandre. E é isso, assim. Então, volto para o relator e a gente pode tocar o barco aí. Pois não, Rodrigo. Eu passo a palavra agora ao professor Elael para que prossigamos nessa quinta parte desse seminário tão bacana, né, tão instigante, nas fronteiras da física teórica. Boa palavra, professor. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Obrigado a você, obrigado ao Rodrigo, obrigado ao canal, obrigado aos participantes do canal e obrigado àqueles que estão também apoiando o canal, né? Agradecer, eu não conheço pessoalmente, mas agradecer ao colega de Santa Maria, o professor Alexandre, né? Pelo interesse aí de melhorar o som do canal. Realmente o som do Rodrigo está excelente, tá? Super audível hoje, né? Muito bom. E também, assim, parabenizar pelo livro que ele lançou, que ele tem e que vale a pena anunciar através do canal, né, para os estudantes de graduação poderem conhecer esse livro. É um livro de cosmologia já introduzido na graduação,
o que é muito importante. Quanto mais cedo, né, a cosmologia for introduzida, melhor, até porque a cosmologia é muito interdisciplinar. Então, o estudante, através da cosmologia, vai se relacionar, claro, com a relatividade, vai se relacionar com a astrofísica, vai se relacionar com a física de partículas, vai se relacionar com a mecânica estatística, né? Então, vai se relacionar com a ótica também, ou seja, a cosmologia é um campo muito amplo, né, muito vasto. Então, mais cedo o estudante se introduz, ele pode, inclusive, interconectar a cosmologia com os cursos que vem fazendo na graduação. Parabéns ao colega Alexandre por essa iniciativa. Bom, então nós estamos na 5ª jornada, né? E eu peço desculpas se a coisa acabou se estendendo um pouco mais do que eu tinha programado, porque eu aproveitei para falar do estado da arte, também falar da história um pouco da gravitação quântica ao longo do século XX, né? Sobretudo, né, claro, depois da mecânica quântica, depois do advento da mecânica quântica em 1925. Então eu aproveitei para fazer essa retrospectiva e também respondendo a um participante que me escreveu, passou um e-mail pessoal, querendo entender por que eu não estou colocando fórmulas matemáticas. Então, a ideia aqui é a seguinte, eu estou dando as referências. Eu acho que o campo da gravitação, vários campos da física, entre eles a gravitação quântica, o campo da gravitação quântica é um verdadeiro labirinto hoje em dia, né? E, vamos dizer, o nosso minotauro é a quantum gravity, né? E essa fera que ninguém está conseguindo domar há muito tempo. Então, nesse labirinto, né, a gente precisa, fazendo justamente a metáfora aí do Teseu e o Minotauro, a gente precisa do fio de Ariadne, para não se perder no labirinto e não ser devorado pelo Minotauro, né? Porque às vezes a gente começa a estudar a gravitação quântica sozinho, o risco que se corre é de não saber, são tantas referências, sobretudo agora, né, o estado da arte atual, que eu vou depois falar no vídeo número 6, que a gente espera encerrar semana que vem, sobretudo, mais recentemente tem muita coisa, muitas direções, muitos resultados, e assim, alguém que esteja mais querendo entrar na área, meio sozinho ainda, pode ficar perdido. Então, a ideia aqui é colocar os marcos, é como se eu tivesse um fio condutor, e a gente vai entendendo a formulação da quantum gravity dentro do contexto da física, entendendo os altos e baixos da área, né? Toda área em física ela tem seus altos e baixos, né? A teoria quântica de campos ficou praticamente proscrita na barra de ferramenta entre 1963 e 1969, 70. Então, as áreas têm os altos, é uma senoide, tem os altos e baixos. E a gravitação quântica, ela também tem um contexto muito rico, né, que é preciso entender. E eu estou tentando colocar aqui aquelas referências que marcam o desenvolvimento da área. Tem muitas outras referências que, claro, eu estou omitindo, e qualquer outro colega que tentasse, que vier a fazer ou que tenha feito um trabalho semelhante a esse, de fazer essa reconstrução da gravitação quântica, pode escolher papers que eu não escolhi. Então, a minha visão, eu estou pegando os papers através do tempo para dar um marco histórico de como a área se desenvolveu e quais são os papers fundamentais para poder entrar na área com uma consciência do contexto e do que foram as idas e vindas para se construir essa gravitação quântica que nós estamos tanto tentando construir de uma forma consistente ainda. E para finalizar, antes de começar a passar os slides, eu queria também chamar a atenção, sensibilizar os nossos colegas que estão participando de um apoio muito forte ao canal aí do Rodrigo, do Alexandre, do Herman. Esse canal é um canal assim de pessoas que estão fazendo um trabalho heróico, pessoas que estão vivendo de bolsas, ou quando tem bolsa e quando não tem, mas o canal está resistindo. Então, eu acho que esse canal marca um movimento de resistência pela física, né? Pela física, pela democratização da física, porque é um canal que qualquer pessoa pode acessar em qualquer lugar do Brasil, da América do Sul, até mesmo do mundo, né? Desde que entenda português. Então, é um canal que tem um trabalho de democratização, de levar física de fronteira a todos os lugares, a todas as pessoas. Isso é um trabalho muito importante, então vale a pena apoiar o canal. Eu estou muito contente de poder estar participando do canal e pretendo estreitar
também a colaboração com o canal, o Aether Tenebris, através de mais atividades conjuntas, não comigo necessariamente, mas que eu possa assim, trazer pessoas que também participem do canal, tragam novas visões para o canal. Esse é um canal muito importante, acho que vale a pena a gente garantir a sobrevida dele nesses momentos difíceis. Então, é isso que eu queria dizer. Bom, então vamos voltar. Nós falamos, né, da gravitação quântica até o advento, vamos dizer assim, da visão Young Mills da gravitação. Então, quando a gravitação, a gente começou lá atrás, né, na década de 1910, 1920, depois fizemos um pulo grande para 1934, né, com os trabalhos iniciais lá dos russos, né, do Bronstein também. Então, a gente depois viu que a gravitação quântica teve seus momentos de meio obscurecidas, e quando a teoria de Young-Mills aparece, e sobretudo quando se demonstra, né, o Uchiyama e Kibble demonstraram em 1956 e 1961 que a gravitação pode ser escrita como uma teoria de calibre, como uma teoria de gauge, de Young-Mills, depois também o trabalho do Deser, de 1970, do qual nós falamos, que é a construção de uma teoria de gravitação a partir do campo de spin 2, que é o campo de Harita, que é o campo de Fierz-Pauli. Então, esse campo de spin 2 em alta interação, ele gera exatamente o lagrangiano de Einstein-Hilbert. Então, isso mostrou que a gravitação, na tentativa de ser uma teoria de campos e, sobretudo, uma teoria quântica de campos, ela se tinha uma base forte em cima das teorias de Young-Mills. Mas as teorias de Young-Mills, ainda nessa época, tinham um problema que vai ser resolvido daqui a pouco, que é o problema da renormalizabilidade. Então, vamos entender por que a gravitação ela sofre de novo um impulso violento a partir do início dos anos 70, e o título que eu coloquei aqui é de Young-Mills à gravidade quântica. E isso é o prelúdio da supergravidade, que começa a aparecer em 1976. Então, desde a década de 60, quando ficou claro que se poderia descrever a relatividade geral, ou, na verdade, a teoria de gravitação, como uma teoria de Young-Mills do grupo de Lorentz, e isso, então, deu um impulso grande à tentativa de quantizar a gravitação. E depois, no início dos anos 70, com a renormalizabilidade que foi demonstrada das teorias de Young-Mills, isso fortaleceu, e aí a atividade se torna muito ativa, se torna muito intensa, e depois vem a supergravidade que vai povoar essa área da quantum gravity ao longo dos anos 70 até a primeira revolução das cordas em 1984. Eu queria chamar a atenção aqui, então, para uns trabalhos interessantes. O Feynman se interessou por gravitação quântica. Então, ele faz aqui nessa Acta Física Polônica, que foi umas aulas, foi um conjunto de aulas que ele deu num evento, né, numa escola. Nessa Acta Física Polônica, ele apresenta já a sua visão do que como se deveria encarar uma teoria quântica da gravitação. Isso em 1963, logo depois do paper do Kibble, de 1961, aquele Journal of Mathematical Physics, quando Kibble demonstra que, a partir do grupo de Lorentz, como uma teoria de gauge, a gente gera gravitação. O Weinberg, 64, faz um trabalho que, vamos dizer, interessa a gravitação quântica, porque ele vai desenvolver as regras de Feynman para campos de qualquer spin. Até então, né, as regras de Feynman eram bem conhecidas para a eletrodinâmica quântica, que é ED, que envolve campos fermiônicos e o campo do fóton. Feynman, então, Weinberg, nesse trabalho, já generaliza as regras de Feynman para outros spins. E ele continua esse trabalho em 64, particularizando para partículas de massa nula, né? spin 2 e massa nula. Spin 2 e massa nula é exatamente o caso daquilo que nós imaginamos ser o graviton, uma partícula que tem spin 2, é neutra eletromagneticamente e tem massa nula. E ele, então, desenvolve já as regras de Feynman, pensando em quê? Numa teoria quântica de campos para o spin 2, para o graviton. Chamar atenção para esses trabalhos. E aí, esses dois trabalhos que eu vou assinalar aqui, eu deveria ter até assinalado em colorido, eu vou até colorir aqui para vocês, deixa eu botar aqui, que eu acho que esse trabalho aqui também são dois trabalhos, eles são citados, mas são pouco lidos por quem está na área, que é o trabalho do Barnes e do Rivers. São dois trabalhos independentes. Esse trabalho aqui do Rivers, eu esqueci de botar aqui, e do Novo Ultimento, de 64, e o trabalho do Barnes, de Journal of Mathematical Physics. Esse é um trabalho que segue o trabalho de Weinberg, porque eles vão desenvolver todo o estudo dos projetores
de spin para o campo de spin 2. O trabalho do Rivers, né, e depois o trabalho do Barnes, porque fala second rank tensor field, quer dizer, um campo tensorial de rank 2, que no caso do tensor de rank 2 ser simétrico é o graviton. Se for antissimétrico, um tensor de rank 2 antissimétrico é o campo de Calbi-Ramon, que também é um campo de muito interesse hoje em dia, né, sobretudo em teorias além do modelo padrão. Então, esses dois trabalhos, do Barnes e do Rivers, eles desenvolvem todo o método de extrair os spins num campo de spin 2. Porque, do ponto de vista da relatividade especial, um campo de spin 2, ele necessariamente, por a relatividade restrita, obriga esse campo de spin 2 a trazer consigo outros spins, spin 1 e spin 0. Então, o campo de spin 2, né, que é, vamos dizer, um tensor de rank 2, tem 16 componentes. Então, a gente vai ter vamos dizer, spin 1, quer dizer, spin 1 com spin 1. Então, spin 1 com spin 1 pode, quer dizer, cada índice, né, um campo de rank 2, cada índice tem spin 0, spin 1, spin 0, spin 1. Então, a gente vai ter spin 0, vai ter dois spins 1, vai ter, na verdade, outro spin 0, spin 1, spin 2. Então, a gente tem uma proliferação de spins junto com o spin que eu quero falar do graviton. O graviton tem spin 2. O que fazer com os companheiros dele, que tem spin 1 e spin 0, que a relatividade obriga a ele trazer? É como se, vamos dizer assim, o grande astro, né, a grande banda é a banda do spin 2, mas ela tem que trazer os covers dela, que são o spin 0 e o spin 1. Mas a teoria, né, da gravitação quântica, ela precisa do spin 2 propagando a interação, intermediando a interação, e o que fazer com o spin 0 e com o spin 2? Será que eles são campos físicos? Será que eles podem, vamos dizer assim, contaminar a teoria com graus de liberdade espúrios? Então, eles desenvolvem o método dos projetores, né, que é justamente para a gente poder olhar o propagador do graviton, saber exatamente onde está o setor físico e o setor dos campos que seriam, digamos, modos de gauge, por exemplo. Então, esse trabalho do Barnes e do Rivers são dois trabalhos, eu considero, muito fundamentais, né? Que eles fazem toda a álgebra de projetores para saber onde está o spin 0 no propagador, onde está o spin 1, onde está o spin 2, os resíduos dos propagadores nesses polos, que vão estar ligados a se a gente tem alguma coisa ligada a ghost, campo de norma negativa. Então, são dois trabalhos importantes que eu considero estruturantes para complementar o trabalho do Weinberg de 1964, que é esse aqui, Feynman Rules for Any Spin, né, que é o caso de partícula, é a seção 2 do paper, né, e ele, nessa seção das partículas de massa nula, claro, ele revisita o fóton e fala do graviton. Bom, esse trabalho do Zaharov também é muito importante, do JETP Letters, né? Que é esse JETP, para os estudantes mais jovens que não conhecem, é a revista russa, é Journal of Experimental and Theoretical Physics. Então, quer dizer, a revista de física experimental e teórica. São as letters, né? E esse trabalho aqui fala da gravitação linearizada e a discussão da massa do graviton. Quais são as consequências de nós termos um graviton massivo, por exemplo? Então, é um trabalho interessante. E hoje nós sabemos que existem buscas, né, experimentos tentando detectar possíveis efeitos de um graviton minimamente massivo, mas um graviton massivo. Então, CT, então vamos observar aqui um aspecto histórico da área. Tem um salto grande entre 65 e 70. O que estava acontecendo em 66, 67, 68, 69 e 70? Estava acontecendo, a física mais fundamental, essa física teórica mais fundamental, relacionada a partículas e campos, ela estava muito envolvida agora com a questão das interações fortes. Claro que tinha toda uma movimentação do mecanismo de Higgs, 1964, tem uma atividade intensa sobre a questão da geração de massa para campos vetoriais, que é quando se desenvolve o mecanismo de Higgs, né? Higgs, Keeble, Salam, Englert, Braut, né? E muitas outras pessoas, uma grande comunidade efervescente discutindo a questão da geração de massa para campos de gauge, para os campos vetoriais. Então, esse período, 60, e aí era um período em que estava tendo um grande desenvolvimento também da teoria da matriz S, teoria do bootstrap, porque a teoria quântica de campos ela ficou meio exilada nesse período. Houve, digamos, havia um consenso de que a teoria quântica de campos ela já tinha dado o que poderia dar
para a física de partículas, mas ela era incapaz de resolver ou vamos dizer assim, de descrever a interação nuclear forte. Então, passou-se para uma outra forma de olhar a teoria de campos, né, que é através do formalismo da matriz S. E aí a teoria quântica de campos, ela ficou um pouco deslocada por conta dessa questão da teoria de interações fortes. A coisa é reabilitada em 69, quando se descobre nos experimentos do Deep Inelastic Scattering do SLAC, se descobre o fenômeno da liberdade assintótica, a simetria de escala, nós já falamos aqui, e aí isso reabilita a teoria quântica de campos, porque a teoria da matriz S, a teoria do bootstrap, não dava conta da liberdade assintótica, somente uma teoria de campos poderia dar. E aí, de fato, fica provado depois que Yang-Mills faz isso, em 72. Então, foi um período em que a quantum gravity ficou assim, muito obscurecida, não houve desenvolvimento marcante. Mas em 70, né, justamente com a reabilitação da teoria quântica de campos para descrever as interações nucleares fortes, se repensa de novo a teoria quântica de campos para a gravitação. E aí tem esse trabalho importante do Zaharov e depois o trabalho da escola holandesa. Né? Aqui, devo dizer que a escola holandesa tem um domínio, né, muito grande. Opa, perdão um instantinho, só deixa eu botar aqui que estava fora de ordem. A escola holandesa, ela foi bastante importante. Deixa eu botar isso aqui mais para baixo. No desenvolvimento da quantum gravity. Sobretudo Veltman, professor Veltman, Martinus Veltman, teve Van Damme, também é um nome grande, era estudante dele, depois veio o Toft, eles tiveram um trabalho muito importante na descrição das teorias de gravitação quântica. A escola holandesa fez uma... Depois teve Bernard de Witt, teve o Peter van Nieuwenhuizen, e muitos outros nomes assim, importantes da gravitação, o Vermasseren. Então, a escola holandesa foi muito importante na gravitação quântica, mas por quê? Capitaneada pelas teorias de Yang-Mills. Porque Veltman, né, nesse trabalho com Van Damme, eles falam de Yang-Mills, massivos e não massivos, e os campos gravitacionais. Então, é um trabalho que já levanta, quer dizer, que busca de novo trazer Yang-Mills para a gravitação. Então, esse trabalho, eu acho um trabalho, assim, para quem quer entrar na área, um trabalho bem fundamental, porque os trabalhos do Veltman são trabalhos que têm, não só teóricos, né, são os trabalhos que têm uma teoria bem desenvolvida, mas assim, são trabalhos que têm a parte de considerações físicas, insights físicos, é uma parte, ele dá muita ênfase a isso. Os trabalhos do Veltman são muito ricos nesse aspecto de compreensão física a partir de primeiros princípios daquilo que a matemática, às vezes, mais elaborada nos dá. Então, é um trabalho muito estruturante para quem quer entrar na área. E aí, eu marquei em verde aqui os momentos grandes que vão impulsionar. Por que eu marquei esses trabalhos em verde aqui? Porque eles não são trabalhos de gravitação quântica, são trabalhos de teoria de Yang-Mills, mas são os trabalhos fundadores, né, daquilo que se tornou depois a renormalização e a regularização das teorias de Yang-Mills. O trabalho do Toft e do Veltman. Na verdade, aqui é interessante a gente ver a diferença. Né? Esse trabalho aqui, que saiu em 72, na verdade, historicamente, esse trabalho é posterior ao de 71. Quer dizer, do ponto de vista histórico, esse trabalho de 71 ele foi publicado, né? Ele era para ser o trabalho inicial. E esse trabalho aqui que saiu em 72, né, esse era para ser o trabalho inicial, mas acaba saindo em 72. Então, na verdade, os dois trabalhos foram elaborados em 71, mas esse trabalho levou mais tempo para ser referenciado, para ser julgado, porque era um trabalho muito novo e impactante. Então, esse trabalho é de 71, mas só sai em 72. Eu estou mantendo aqui justamente a cronologia, não em termos de publicação, mas em termos de realização do trabalho. Então, Toft e Veltman mostram, finalmente, que as teorias de Yang-Mills são renormalizáveis. Isso aí abre um canal importantíssimo, porque as teorias de Yang-Mills elaboradas em 1954, né, foram utilizadas na construção, sobretudo, da teoria eletrofraca ao longo dos anos 60 por Salan, Glashow, Weinberg. Depois nós estamos em 72, que já está saindo a construção da QCD, né,
por Gell-Mann e Fritz, né, publicando em 72 o Lagrangiano dos quarks e dos gluons. Então, é um trabalho assim que foi fundamental para começar a estruturar o modelo padrão. E aí, claro, se a teoria de Young-Mills, ela pode ser usada, quer dizer, se as teorias de gravidade quântica, se as teorias de gravitação podem ser escritas como teorias de Young-Mills, e as teorias de Young-Mills são renormalizáveis, isso aí abre um caminho importante para se reconsiderar a gravitação. Então, e os trabalhos aqui do Jean Biaggi, do Bolini, né, os nossos professores argentinos, né, que fizeram esses trabalhos em Buenos Aires, eles também introduzem a noção de regularização ou renormalização dimensional, que é contemporâneo ao trabalho do Veltman e do Toft. A diferença é que o trabalho do Jean Biaggi e do Bolini deixa tudo muito geral. Eles trabalham mais o método de regularização, ao passo que Toft e Veltman vão um pouquinho além quando eles fazem a renormalização também, mostram a renormalizabilidade, mas não tem mérito menor para o trabalho de Jean Biaggi e do Bolini. Eu considero um trabalho igualmente meritório, porque são trabalhos contemporâneos, feitos em situações muito mais adversas, né? E num período difícil da vida, né, universitária na Argentina, e o Jean Biaggi e o Bolini fizeram esse trabalho. Então, eu sempre dou crédito a eles por reconhecer o valor desse trabalho. Então, isso foi fundamental. Agora, a gravitação, ela recebe vamos dizer assim, um respiro, né, muito forte, porque Young-Mills é renormalizável. Então, isso aí abre um caminho importante para a renormalizabilidade, estudar, repensar a gravitação. Esse trabalho aqui do Peter van Nieuwenhuizen, então, que já é também da escola holandesa, que vai usar os trabalhos de Barnes e do Rivers. Então, o Nieuwenhuizen, nesse trabalho de 73, ele está usando esses dois trabalhos do Barnes e do Rivers. Ele faz um trabalho mais completo. Ele vai analisar a gravitação linearizada, então descrita por um campo de rank 2, né? Ele vai reutilizar os projetores de Barnes e Rivers e ele vai estudar condições, né, quer dizer, as condições espectrais através dos propagadores dos campos de spin 2, identificando situações em que os modos de spin mais baixos, 0 e 1, podem se comportar como ghosts, como táquions também. Então, ele faz um estudo muito detalhado usando os projetores de Barnes e Rivers. Isso aqui abre uma discussão, quer dizer, muito boa, desculpa, não uma discussão, mas nos traz elementos muito fortes para a gente poder considerar estudar o propagador do graviton em várias situações, né? Com gauge fixing, estudar onde estão os modos físicos, como desacoplar, por exemplo. Bom, depois o trabalho do Veltman, professor, né, o grande nome da gravitação quântica na Holanda, Utrecht, na verdade, na Universidade de Utrecht, Quantum Theory of Gravitation. Isso aqui foram as aulas dadas nas famosas escolas de Jesus, né? E foi esse volume aqui é especial, esse volume de 1976, que é Methods in Field Theory, tem as aulas do Veltman, tem umas aulas excelentes também do Gross, sobre grupo de renormalização, tem umas aulas excelentes do B.W. Lee sobre as interações do modelo padrão. Então, assim, é um volume excelente. Assim, é o volume de Lesuches dessa 28ª edição das escolas de Lesuches, né? Métodos em Field Theory. E tem o trabalho quem quiser estudar, eu diria até, quem quiser já partir de não ficar muito perdido na literatura, esse paper é como se fosse assim, o Quantum Gravity 1. Estudando esse paper, a pessoa já começa a poder participar do debate e também dos cálculos da Quantum Gravity. Um trabalho, é uma escola, então, portanto, é um trabalho de escola de verão, portanto, um trabalho muito pedagógico e contando com uma grande experiência do Veltman na área, quer dizer, quem nos diz é o Veltman. Depois, esse trabalho da Renata Kalosh, né, que é uma russa, né, hoje é uma pessoa que ela é professor nos Estados Unidos, né, ela é esposa, né, do Linde, né, que é um grande nome da cosmologia. A professora Kalosh foi um grande nome também da supergravidade, vai ficar claro quando a gente for falar de supergravidade da próxima vez, né? E a Renata Kalosh, o Tarasov e o Tiltin fazem esse trabalho que já é agora analisando a possibilidade de uma teoria de quantum gravity finita off-shell. Isso
essa discussão vai ficar mais clara na próxima vez, né? O que é a finitude on-shell, o que é a finitude off-shell. Tudo que é off-shell, a gente abre mão das equações de campo. O que é on-shell é que o resultado é válido se nós considerarmos os campos on-shell, né? Os campos satisfazendo as suas equações de campo. E esse trabalho vai discutir efeitos já de um loop, ou seja, a teoria de perturbação para a gravitação quântica, então cálculo de gráficos de Feynman da gravitação quântica, olhando as correções, né, quânticas a um loop, por exemplo, a autoenergia do graviton, a interação graviton-matéria, e mostrando quais são as condições para que a gente tenha uma gravitação quântica finita, já que se sabia que a gravitação quântica a renormalizabilidade era um problema, a renormalização era um problema mais delicado por questões até mesmo de contagem de potências, dimensionalidade da constante de acoplamento, que tem dimensão de massa inverso. Então, a ideia é tentar ver possíveis modos de eliminar os infinitos, fazendo considerações sobre os campos de matéria que se acoplam à gravitação quântica. Então, essa gravitação quântica ela se acopla a campos de matéria. Esses campos de matéria são campos de matéria que vão interferir nos loops quânticos, portanto, vão aparecer, vão trazer as partículas virtuais para os loops quânticos e tentar ver se, dependendo das condições sobre os campos de matéria, se a gente pode ter uma teoria de gravitação quântica finita, off-shell, on-shell. Então, isso é uma coisa importante. Esse trabalho, depois de 1978, do Salam e do Strassky, é um trabalho... Vou botar aqui a aba do Salam e John Strassky, é um trabalho muito interessante. Por quê? Porque ele fala observações, né, remarks, né, quer dizer, observações sobre a estabilidade a altas energias e a renormalizabilidade da teoria de gravidade. Então, ainda se discutindo a eventual possibilidade de se renormalizar a gravidade. Agora, esse trabalho é interessante porque é um trabalho de teoria quântica de campos mesmo. Quando ele fala on high energy stability, estudar a estabilidade a altas energias, ele está, na verdade, falando dos bounds de Froissart. Uma teoria quântica de campos, né, a gente vai olhar os limites as amplitudes, né, calculadas numa teoria quântica de campos, o comportamento delas a altas energias e o comportamento das seções de choque dos processos físicos de uma teoria de campos, né? A altas energias, a unitariedade impõe um limite, que é o chamado limite de Froissart, o bound de Froissart, que é a seção de choque a altas energias ela deve começar a decrescer, ela deve ter um decaimento com a energia. À medida que a energia aumenta, essa seção de choque diminui para poder se falar da unitariedade. Se a seção de choque crescer com a energia, eu vou estar violando a unitariedade. Então, o que Salam e Strassky fazem? Eles fazem uma análise muito detalhada dos bounds de Froissart para a gravitação quântica, né? Já também na mesma, vamos dizer assim, na mesma atmosfera, né, na mesma clave que o trabalho da Kalosha com Tarasov e Tyutin. Só que eles vão analisar o comportamento das amplitudes de probabilidade a altas energias, para saber se satisfazem ou não ao bound de Froissart. Se elas não satisfazem ao bound de Froissart, isso seria um argumento contra a renormalizabilidade. Mas a ideia deles era ver, através dos bounds de Froissart, que condições eu posso impor para a gente chegar a uma teoria de gravitação renormalizável. Então, é um trabalho, eu diria, muito... É um trabalho bom para um curso de teoria quântica de campos. É um trabalho que nos ensina a trabalhar um tópico que é pouco desenvolvido nos cursos de teoria de campos, que é o estudo, né, dos limites de altas energias das amplitudes de espalhamento. Isso aí, final da década de 60, início da década de 70, isso ocupou bons espaços nas revistas, no Physical Review, no Nuclear Physics, que era estudar o comportamento assintótico das amplitudes de probabilidade nas teorias quânticas de campo, saber o comportamento e desenvolver métodos de chegar ao comportamento das amplitudes de probabilidade das seções de choque a altas energias. Um nome importante nisso aí foi dois trabalhos muito importantes feitos pelo Mark Grisaro e pelo Federbusch, né? Tem dois trabalhos interessantíssimos deles que eles dão muitas técnicas assim e vamos assim e atalhos, né? Caminhos para a gente tentar mostrar
o comportamento a altas energias das amplitudes de probabilidade. É um estudo detalhado, não é uma coisa muito simples, tem aspectos técnicos mais complicados, mas resolve muitos problemas. Eu não estou colocando a referência aqui, mas quem quiser aprender um pouco mais sobre esses bounds, né, o trabalho do Grisalho e do Federbusch, são dois trabalhos muito importantes. E o Salan e o Strassedy se valem desses trabalhos, mais o trabalho aqui da Kalos, e vai estudar a questão das amplitudes de probabilidade das seções de choque a altas energias e ver o quanto isso pode nos dar informações para se inferir sobre a renormalizabilidade ou não das teorias de gravitação. Então, é um momento importante da área também. Agora aparece um nome muito importante, que é o Keith Stiller, que era de Londres, né, eu acho que o Stiller era eu não sei se era do King's College ou do Imperial College, mas é um nome que ficou muito importante nesses trabalhos de gravitação quântica pré-supergravidade. Aqui, para dizer, nós estamos em 77, 78. A supergravidade já apareceu, como nós vamos ver na próxima reunião, a reunião número 5. A supergravidade ela aparece em 76, mas ela só começa a ser olhada do ponto de vista quântico a partir de 77, 78. Então, por enquanto, os trabalhos ainda estão falando de gravitação quântica sem supersimetria, sem supergravidade. Esse trabalho aqui do Stiller, né, a mesma coisa, né? Esse trabalho aqui de 70, esses dois trabalhos foram feitos em 77. Esse trabalho aqui da gravidade quântica clássica com derivadas superiores, o que significa? Aqui só uma coisinha. Quando o Salan, por que esses trabalhos têm tudo a ver? Estão conectados. O trabalho do Salan e do Strassedy, eles vão olhar, como eu falei, os limites nas amplitudes de espalhamento. E aí eles veem como esses limites podem ser reparados, porque aparecem limites que violam, que quebram os bounds importantes, por exemplo, o bound de Froissart. Então, eles entendem que, para recuperar o bound de Froissart, eles deveriam enriquecer o lagrangiano de Einstein-Hilbert, que é o famoso raiz de menos g vezes r, com termos de derivadas superiores nas curvaturas. Imaginando o seguinte, se eu estou trabalhando com campos gravitacionais fortes, a curvatura é importante, ela se torna... Então, um termo que seja quadrático na curvatura, ele dá mais contribuição, porque, vamos pensar, do ponto de vista da relatividade geral, curvatura é energia, né? Então, a curvatura está ligada à energia. Então, se eu estou a altas energias, quanto mais alta for a potência da curvatura, R ao quadrado, R a terceira potência, esses termos se tornam dominantes. E o que eles observam é que a gente pode fazer um controle com termos de derivadas superiores através de termos de potências mais altas no tensor de Riemann, no tensor de Ritchie, no escalar de curvatura, para, com isso, resolver e evitar a quebra dos bounds de unitariedade. Então, o trabalho do Salan de Strassedy inspira o trabalho do Stiller. E tem muito a ver, porque o Salan também, o Salan sempre foi do ICTP e do Imperial College. E o Stiller, né, eu acho que era do Imperial College. Então, o Stiller, acompanhava os trabalhos do Salan, sobretudo nessa época o Salan começou uma colaboração muito forte com John Strassedy, e esse trabalho do Stiller, então ele vai agora estudar a renormalização de teorias de quantum gráficos com derivadas higher derivative. Higher derivative significa potências mais altas nos tensores de curvatura. Riemann ao quadrado, Ritchie ao quadrado, escalar de curvatura ao quadrado, e assim, mas claro que existe também aquele teorema de Gauss-Bonnet que liga, né, o Riemann ao quadrado, o Ritchie ao quadrado e a curvatura ao quadrado. Mas, digamos, de qualquer maneira, ou curvatura ao quadrado, Riemann ao quadrado, Ritchie ao quadrado, ou Riemann ao quadrado, escalar de curvatura ao quadrado. Introduzindo termos de mais altas derivadas, porque a curvatura ela contém termos de duas derivadas da métrica. Se eu pego um termo que é quadrático na curvatura, ela vai ter cada curvatura traz duas derivadas da métrica, então vão ter 4 derivadas. Uma teoria com mais derivadas é uma teoria que tem mais momenta, né? Porque cada derivada no espaço de Fourier se torna um momento, né? Então, se eu tenho 2 derivadas, eu tenho 2 momenta. Se eu tenho 4 derivadas, eu tenho 4 momenta. E esses termos se tornam dominantes no limite de altas energias. E quanto mais alta for a potência desses momenta, os propagadores são mais bem comportados no infinito. Então, a teoria tende a ser mais finita.
Então, teorias com derivadas superiores, que são teorias com derivadas com potências mais altas dos tensores de curvatura, elas têm um comportamento melhor dos seus propagadores. Isso melhora a convergência dos gráficos de Feynman, melhorando assim, eliminando assim, quer dizer, diminuindo a divergência que torna as teorias não renormalizáveis. Mas aí entra o problema depois de ter que melhorar o propagador, melhorar a convergência no ultravioleta, pode trazer problemas, pode trazer conflitos como a unitariedade. Então, é um problema muito delicado. Mas o Staley, então, ele entra nessa, ele lança um pouco, ele vai além. O Salan e o Strassidi lançam a ideia, mas o Staley é que vai operacionalizar mais a ideia das teorias com derivadas mais altas. Então, nós temos esse trabalho aqui de 78, que é uma gravidade quântica com derivadas superiores, uma gravidade clássica. Então, soluções de gravidade com derivadas superiores. Lembrando que a teoria de Einstein e Hilbert são duas derivadas. Quando você fala de higher derivatives, nós estamos falando de 4 derivadas, por exemplo. Então, é uma teoria mais convergente e ela tem e esses termos de 4 derivadas dominam no ultravioleta. Quanto mais derivada tiver, isso significa potências mais altas das energias. Então, a altas energias, esses termos dominam sobre o termo de Einstein-Hilbert. Então, eles podem resolver alguns problemas da gravitação quântica, porém, deixam em aberto problemas da unitariedade, porque podem aparecer muitos ghosts, muitos fantasmas. Então, é por isso que eu digo, a gravitação quântica, nesse período, ficou muito clara que ela é praticamente um minotauro. E aí você entra no jogo, você pode ser enredado por esse minotauro. Então, a tendência é a gente seguir o feed Ariadne e saber quais são os papers indicativos que não nos levam a ficar frente a frente com o minotauro. Então, eu diria que esse trabalho do Salan, do Strassidi é importante, e essa série de 2 trabalhos do Steller, muito importante. O da gravidade clássica, mas depois esse trabalho aqui, que é a renormalização de teorias de quantum gravity com derivadas mais altas. Aqui é o paper clássico e aqui é o paper quântico. A inversão de tempo é por causa os trabalhos, na verdade, esse trabalho, do ponto de vista de concepção, esse trabalho de 78, ele é anterior ao trabalho de 77, mas aí por uma questão de arbitragem da revista, demora de resposta, o trabalho que foi o inicial sai posterior ao trabalho que é derivante do trabalho inicial. Questões aí que as revistas, que só mesmo referir de revista pode responder melhor, né? Então, esse trabalho são trabalhos importantes. Esse trabalho aqui do grupo de Padova, né, Juve e o Mário Tonin, o professor Mário Tonin, é na minha opinião, né, fui aluno dele de cursos, né, o professor Mário Tonin era, na minha opinião, assim, do que eu vi na Itália, nos anos que eu passei lá estudando na CISA e no ICTP, era um dos maiores campistas da Itália, uma pessoa que fez trabalhos excelentes e um excelente, grandíssimo expositor, um professor, o grupo de pesquisa dele, os estudantes que fizeram os cursos, fizeram graduação, mestrado, doutorado, com ele eu conheci muitos deles, porque foram meus colegas na CISA, uma escola extremamente de formação de altíssimo nível. O professor Tonin se interessou muito por gravitação quântica, depois por supersimetria, por supergravidade, toda a discussão das anomalias em teorias de campo, e esse trabalho do professor Tonin, está no Novo Ultimento, né? É um trabalho também muito bom, porque hoje se discute ainda muito teorias de gravitação, quando se fala de modelo FDR gravity, né, quando se fala dessas gravidades modificadas FDR, são teorias de gravitação efetivas que têm termos de curvatura superior, são higher derivatives. Então, quem fala de FDR hoje, FDT, né, faz esses modelos com gravitação modificada, porque uma das vertentes é pensar que essas teorias de gravitação modificada elas podem resolver algumas tensões do modelo padrão cosmológico, do modelo lambda-CDM. Então, esse modelo lambda-CDM, ele tem uma série de tensões. Uma das tentativas é ver, primeiro de tudo, pode-se modificar o princípio cosmológico, repensar o princípio cosmológico, é um ponto. Segundo, outro ponto que pode ser considerado,
mexer nas teorias de gravitação. Então, considerar gravitações estendidas, gravitações chamadas modificadas, essas chamadas F de R, F de T. Também depois considerar questões de neutrinos, questões de regiões magnetizadas do universo. Então, tem uma série, para resolver a tensão de Hubble. Então, tem uma série de providências que podem ser tomadas para resolver esses conflitos internos, essas tensões internas do modelo padrão cosmológico. E um desses conflitos pode ser resolvido considerando-se teorias de F de R. E aí, teorias F de R são teorias de, por exemplo, altas derivadas. Então, são esses trabalhos aqui já realizados em 76, 77, 78 pelo Steller, e esse trabalho aqui do Tonin, que é um trabalho muito bom também. Tonin é um grande expositor. Quem quiser aprender alguma coisa bem, se tiver um trabalho do Tonin, vale a pena ler. Ele é um grande professor, os papers são claros, ele dá, quando é necessário, ele deixa detalhes nos apêndices, uma pessoa fantástica. Tive fui muito beneficiado por ele quando eu estava, às vezes, em conflitos assim de dúvida, né? Muitas vezes eu entrava em contato com ele em Pádua, ia até mesmo a Pádua, né? Pegava o trem lá de Trieste, ia para Pádua para passar uma tarde ou uma manhã com ele sempre disposto a tirar a dúvida, porque acontecia o seguinte, né? Muitas vezes o Strassig passava meses fora, porque o Strassig, que foi, na verdade, mais o meu orientador mesmo de doutorado, né? O Strassig, ele ficava 6 meses em Trieste, 6 meses na Nova Zelândia. Então, esses 6 meses que ele ficava fora, nem sempre o Salan você não vai tirar dúvida de calcular um loop ou tirar alguma coisa com o Salan. Salan dava aquelas ideias grandes, né? Olhava, diz está bom, não está bom, aplica nisso, mas assim, para tirar aquela dúvida do dia a dia que a gente bate na porta do orientador, o professor Tonin, além dos cursos que ele nos deu na CISA. Ele deu cursos sensacionais lá na CISA sobre anomalias em teorias quânticas de campo, deu curso sobre supersimetria também. Qualquer curso que o Tonin dava, já era pós-doc, eu ia fazer. Então, vale a pena ler material do Tonin. Então, esse trabalho aqui, ele resume um pouco, eu diria que ele faz uma resenha de tudo isso que já vinha sendo discutido anteriormente sobre Higher Derivative Gravity. Essas Higher Derivative Gravity, como eu falei, são importantes para as teorias F de R. E depois esse trabalho do professor Weinberg, né, do Steven Weinberg, né, que é um trabalho muito, muito bom publicado esse aqui é um compêndio, né, de várias, chamado Quantum Gravity. Então ele reúne, né, vários trabalhos, uma coletânea de artigos, né, numa conferência que teve em Oxford, mas foi publicado pela Cambridge University Press, e ele vai fazer essa fala, né, essa aula, esse seminário do Weinberg, divergências ultravioleta nas teorias quânticas de gravitação. Também faz uma espécie assim, naquela época era o estado da arte, né? Então, se alguém quer compreender o estado da arte da gravitação ao longo dos anos 70, esse trabalho do Weinberg é muito importante. Então, aqui eu tentei apresentar hoje, né? Peço desculpas que eu não tive tempo de preparar a PowerPoint essa semana, porque foi uma semana muito corrida, né? Muitas coisas, e eu consegui simplesmente organizar a estrutura do que eu queria falar hoje, né? Que era o preâmbulo, o prelúdio da supergravidade. Então, Yang Mills nos dá nos joga muita luz na questão da gravitação quântica, né? Então, quando Yang Mills se mostra que Yang Mills é renormalizável, né, como a gente mostrou aqui nesses trabalhos do Toft e do Veltman, Jean-Biage e Bolini, de 72, né? Então, isso traz uma grande expectativa, né? E, vamos dizer assim, realimenta a gravitação quântica. Então, daí surgem muitos estudos. E um dos estudos, então, que eu queria chamar a atenção importantes aqui é esse do Salan, de Strassig, porque, através do bound de Froissart, eles lançam a possibilidade de se considerar termos de gravitação na curvatura de ordem superior, o que melhora o comportamento ultravioleta. O Steller vai à frente, mostra quais são as relações que a gente pode estabelecer entre esses termos novos, com 4 derivadas, para tentar levar uma teoria de gravitação que seja renormalizável e também unitária, né? Então tem uma briga entre renormalizabilidade e unitariedade. E, finalmente, esse trabalho aqui do Tonin com o Ylve, né, que faz uma resenha de tudo isso. Então, eu acho que, a partir desse trabalho do Tonin,
de 78, começa-se, digamos, a ter uma grande ênfase agora na supergravidade. Então, o nosso próximo passo vai ser entrar, né, ver o que a supergravidade traz de novo, que pode restaurar a expectativa de uma gravitação quântica renormalizável. E a gente vai culminar em 1984, quer dizer, o período da supergravity quântica, da supergravidade quântica, vai de 78 a 84. Em 84 tem a primeira revolução das cordas, né? E aí a gravitação quântica ela começa a ser tratada no âmbito das teorias de cordas, o que vai depois nos levar ao estado da arte atual, que é a gravitação quântica vista sob outros aspectos, né? Mas que a gente tem que buscar novas alternativas, como a própria teoria de cordas, a loop quantum gravity, trazer a discussão da liberdade assintótica para a supergravidade. Então, é um momento muito importante a gente começar a olhar esse período, né, da supergravidade a partir dos anos 78 a 84, que é o que a gente vai fazer a partir do ano que vem. A partir da semana que vem, a partir do vídeo 6. Eu espero realmente terminar no vídeo 6, para não sobrecarregar vocês, né? Mas pode ser que, se for necessário, eu ainda peça paciência por mais um momentinho, para poder a gente terminar bem essa discussão dos anos atuais. Mas, basicamente, eu diria que o estado da arte ele deve ser pensado a partir de 1998 até agora, com a Não questão está da... sobrecarregando, não. Não, se tiver. Então, eu vou tentar terminar a semana que vem, para não inflacionar muito o canal de vocês, mas se não der, então eu vou ficar despreocupado que a gente pode ter, eventualmente, né, Pode ir com calma. a reunião 7. Então, vamos focar na reunião 6. A reunião 6, então, está ok. Eu vou trazer já a supergravidade, porque depois aí a teoria de cordas tem muitos desmembramentos, né? Porque ela vai para 11 dimensões, 10 dimensões, e aí depois a gente entra na discussão das chamadas dualidades, e aí, quer dizer, eu quero trazer, como foi pedido aí pelo canal, o estado da arte. Então, o estado da arte então, é muito denso também. Então, imaginar que se esse período aqui já era um período assim de muitos caminhos, né? Hoje a gente tem outros caminhos. A loop quantum gravity é um caminho muito rico, teoria de cordas é outro caminho rico, asymptotic safety. Depois nós tivemos também a gravitação de Horava-Lifshitz também, que foi muito importante nos anos 2008 até 2013, 14. Foi um período muito intenso de Horava-Lifshitz. E sempre teorias de gravitação, introdução da torção. Então, a questão da torção na gravitação quântica também é uma questão importante. E aí a gente tem um grande especialista em torção no Brasil, né? Temos alguns, né? Posso citar alguns nomes: o José Geraldo Pereira, do IFT, né? Da Unesp, em São Paulo, e o professor Shapiro, da Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Que são, Shapiro, inclusive, tem um Physics Reports muito bom. Eu vou trazer a referência aqui, quando a gente for falar mais ou menos do estado da arte. Esse Physics Report do professor Iá Shapiro é muito bom, e envolve a questão da torção. José Geraldo Pereira trabalhando com teleparalelismo também, uma abordagem muito interessante para a gravitação. Então tem muita coisa atual. E assim, a ideia é localizar, né? É dar, vamos dizer assim, o fio condutor, né? O chamado fio de Ariadne. Entrar no labirinto da quantum gravity e tentar não ser devorado pelo Minotauro, que é a própria quantum gravity. Então, eu retorno a palavra aí aos meus colegas do canal. Peço, então, desculpas aí por ter inflacionado um pouco. Era para ser um vídeo, foram 2, depois 3, 4, 5. Quem sabe a gente chega até o 7º, né? E aí a gente realmente para não virar um curso, né? Virar simplesmente encontros agradáveis de sábado à noite, né? Vocês são muito jovens, não sei se vocês conheceram aquele filme do John Travolta, né? Os Embalos de Sábado à Noite, né? Saturday Night Fever, né? Que era o filme de 77, 78, 79, né? Então, os nossos embalos de sábado à noite são os embalos, né, da gravitação quântica. Então, agradeço ao Rodrigo, agradeço ao Alexandre, agradeço ao Herman e aos colegas presentes aí. Estou aberto, assim, são 4 minutos para as 8 horas, até 8h15 a gente pode conversar um pouquinho. Obrigado, então. Nós gostaríamos de reiterar os nossos agradecimentos, né, ao professor Dr. José Abdala Elaiel Neto, né,
E nós esperamos que esse seminário ainda prossiga, né? Pelas respostas que o professor julgar necessárias, e é um prazer, uma honra, um privilégio enormes para nós que o canal esteja inflacionado mesmo. Bom, né, vocês gostam de inflação, vocês que são cosmólogos gostam de inflação, né? Então vamos inflacionar, né? Eu queria também falar para o Rodrigo, né, que o Rodrigo já tá, eu acho que está com os slides até o slide 4, não é isso, Rodrigo? E eu posso passar esse aqui também para vocês, mesmo em forma de arquivo doc, eu passo para vocês já terem aí, tá bom? Beleza. Tá. Bom, então agora podemos ter uma discussãozinha aí, algumas observações também por parte de vocês, comentários. Mais gente pedindo para continuar. Ó. Então, eu quero fazer umas considerações. Sim. A gente tinha falado na vez passada, eu comecei alguns questionamentos a você sobre o modelo padrão da física de partículas e o modelo Sim. padrão da cosmologia. Você tinha comentado assim, não, provavelmente as duas tensões, elas conversam, as tensões Sim. dos dois modelos conversam, porque eu tinha um problema, como eu sempre transitei entre os dois mundos, a física de partículas e esse mundo mais da gravitação, e é muito interessante você estar trazendo esse lado da física das partículas, porque eu tenho uns anos que eu estou mais próximo da comunidade de gravitação. Tanto que eu vou até abrir um paper aqui daqui a pouco dessa mesma época do outro lado, né? Ou seja, tem esse itinerário que você está fazendo, tem um itinerário que o pessoal da gravitação fez também, que também foi vai dar na gravidade quântica. Então, são pelo menos duas linhas, grandes linhas, que era uma coisa que eu queria ter um entendimento do que era. Por isso que eu propus realmente o estado da arte. Tá certo. Mas eu acho que, por exemplo, só essa ideia de pegar os dois modelos e tentar fazer um entendimento de como é que as tensões deles se relacionam, isso já me dá uma dissertação do mestrado. O cruzamento dos dois modelos, isso é interessante, assim. O cruzamento dos dois modelos já dá uma dissertação do mestrado. Isso foi uma coisa que ficou na minha cabeça outro dia e que não vai morrer aqui. A gente vai para frente. Mas semana que vem, Rodrigo, se você me permitir, né? Se vocês permitirem, semana que vem eu posso, vou continuar com a supergravidade, mas eu posso mostrar para vocês os 13 problemas que eu identifico no nosso modelo padrão da física de partículas. E aí são 13 questões são 13 pequenos e grandes calcanhares de Aquiles do modelo padrão da física de partículas. E aí a gente pode relacionar esses problemas com problemas do modelo padrão cosmológico. Pode fazer esse cruzamento também. Uhum. Eu já fiquei interessado nisso. E isso foi uma coisa que surgiu na semana passada. Que foi quando eu estava falando da questão de Hubble, porque na minha cabeça a tensão de Hubble ser uma tensão do modelo cosmológico não faria muito sentido, porque me parece que ela é um problema mais de partícula do que do modelo cosmológico. E aí a gente tem como você falou, em vários momentos, que, veja, a SUSY, ela aparece em vários momentos, até em matéria condensada. Sim, emerge. Emerge, exatamente, como teoria emergente. Aí eu vou tentar aqui mostrar aquilo que eu acho, né, que é a mãe das teorias emergentes, ou o pai, sei lá, que são esses dois russos aqui, ó. Né? Esses dois russos aí, assim, o ano que vem, quando tiver as atividades formativas do verão, eu vou fazer de novo talvez eu faça revisitando o universo superfluido, mas eu iria partir muito mais desse cara aí. Tá, Halatnikov e Lebedev, tá bom, tô vendo aqui, físicas letras A.
Tá certo. Ele obedece. Você vê que eles são da mesma época. É um Sim. cara que tem 70 citações e ele começou com as teorias emergentes. O que eu Certo. consegui mapear até hoje, eles começam com as teorias emergentes. Ele é de 82. Tá Hoje certo. em dia, tem um negócio que eu acho que é muito promissor, enquanto linha de pesquisa das teorias emergentes, que é a gravidade estocástica. Certo, entendi. Sei. Né? E a gravidade estocástica, para mim, ela conversaria com Herrick, que é Relativity Hydrodynamics Ion Collider, que é Certo. um pessoal que conversa com Gup e tal. Isso. Mas eu não consigo ver. Eu sei que deve ter alguma coisa ali de conversa, mas eu não consigo. Para mim é ainda muito nebuloso. Quer dizer, Isso é uma consideração. esse RHIC, né, que é Relativistic Heavy Ion Collider, né, quer dizer, vamos dizer, esse plasma, né, de íons relativísticos, né, é alguma coisa que, digamos, tem campos magnéticos muito intensos aí. E aí a presença de campos magnéticos muito intensos modifica a própria teoria eletromagnética. A gente tem que repensar efeitos não lineares no eletromagnetismo, e isso aí. Agora, o eletromagnetismo é parte constitutiva do nosso modelo padrão. O nosso modelo padrão, ele é um modelo, o nosso modelo padrão, ele nos dá o eletromagnetismo como sendo, vamos dizer assim, gerado a partir da quebra eletrofraca. Então, quando tem a quebra eletrofraca em 246 GeVs, né, pelo Higgs, você separa, né, o que é eletromagnetismo da interação fraca. Mas você está falando de campos magnéticos ali que são da faixa de 10 a 17 Tesla. Então, se no Heavy Ion Collider você pode gerar campos magnéticos muito intensos, você começa a mexer com a própria quebra eletrofraca. E a gente tem um limite hoje que, se nós falarmos de campos magnéticos acima de 10 a potência 18 Tesla, né? Então, que é o chamado hexatesla, peta eu acho que é 10 a 15, 10 a 18 é o hexa, né? Hexatesla, 10 a 18 Tesla, a gente já desestabiliza o vácuo de Higgs. Então, certamente, essa questão dos Heavy Ion Colliders, né, ela é uma questão que ela se aproxima de um limite muito perigoso do próprio modelo padrão, por causa desses campos magnéticos intensos, que são campos magnéticos assim, tipo os oriundos lá na era cósmica, né? Na era primordial. Então, como você falou, tem muitos pontos de convergência, né? De cruzamento entre os dois modelos, quando o problema de um pode ser resolvido pela compreensão do outro, né? Vice-versa, né? Ou quando um problema de um impõe um problema no outro, né? Essa é uma discussão muito interessante. Eu concordo contigo que, para uma dissertação de mestrado, né? Assim, fazer digamos, uma contabilidade, né? Fazer uma dissertação baseada nessa conversa dos dois modelos padrão, e não só na conversa, mas nos conflitos que eles se exercem, eu acho muito interessante, é uma ótima ideia. Eu tenho pensado bastante coisas de caminhar aí. Mas, assim, o Herman tem que estar aqui, porque o Herman entende muito de Nilete. Se o Sim. Herman estivesse aqui, porque ele ia ajudar certo. a esclarecer. Porque na década de 70, ainda estava, no lado da gravitação, é que surgem aqueles modelos de hidrodinâmica relativista, e tinha certo. o modelo universo de plasma, que depois caiu. Que os caras que achavam que a gravitação não era o principal sei. em cosmologia, né, que era o Alfvén, o magneto hidrodinâmica e tal. Sei. Aí eu estava pensando, será que será que hoje a gente tem uma teoria de gravidade quântica que eu acho a que eu investiria, que é a Superfluid Vacuum Theory, a SVT, que ela busca uma interação do vácuo com os campos gravitacionais, com o vácuo primordial. Certo. E tem saído muita coisa dela, assim.
que é inclusive o Huang, né? O Huang, o Vulovic, são os dois nomes principais. E aí eu pensava assim, será que a SVT é uma... porque a SVT ela considera a gravidade, não é? Certo. Ela não tira a gravidade do centro. Mas, de certa forma, ele está trazendo de volta essa intuição que o pessoal do Alfvén teve na década de 70. Pode ser, porque, digamos, isso, né? Quer dizer, vamos dizer, o que estava em jogo aí? Você, na verdade, o que está em jogo, eu acho que são esses campos muito intensos que você tem nesses plasmas, né? E isso aí assim, não é claro, quer dizer, quando você está quando você está em presença de campos magnéticos muito intensos assim, você pode ter, por exemplo, efeitos, isso já é estudo conhecido, você pode ter efeitos de condensação dos bósons W. Então você pode ter formar estados ligados desses bósons W, e isso modifica bastante a estrutura do vácuo. Qual é a contribuição desses condensados de W, por exemplo, para a constante cosmológica primordial? Porque uma das tensões do modelo padrão é justamente na tensão de Hubble, é pegar dados do universo primordial e chegar a uma constante de Hubble. Ou pegar dados do universo tardio, né, do nosso universo atual, e também obter a constante de Hubble. Então, quando você obtém a constante de Hubble por dados do universo primordial e dados do universo tardio, você tem uma discrepância que é quase 5 sigma, realmente quase um indício muito forte. E aí, agora, o que é a constante cosmológica do universo primordial com esses campos magnéticos cósmicos intensos que podem fazer, por exemplo, condensação dos Ws. Isso aí não é contabilizado em geral. Eu acho que não se tem ainda um resultado de como isso aí modifica, de quanto isso aí contribui para a constante cosmológica do universo primordial. Então, tem questões, assim, essa questão da hidrodinâmica, ela é muito importante para compreender essas tensões do modelo padrão cosmológico e mapeá-las em tensões do modelo padrão de partículas. Eu vou dar uma caçada na questão Isso é dos uma questão boa, comentários. sabe, Rodrigo? Isso é uma questão muito interessante. Eu acho que se um estudante de mestrado ou de doutorado, no início do doutorado, fizer um levantamento disso, isso é muito formativo para a carreira, porque nós estamos falando de duas teorias físicas muito importantes, né? Os dois grandes modelos padrão da física são esses dois modelos padrão. E aí saber como eles conversam e como um pode ajudar o outro a resolver os seus problemas internos, né? Eu acho que isso é muito interessante. Isso é formativo para o estudante, porque compreende exatamente, vamos dizer assim, as entranhas de uma teoria, ou de duas teorias, né? Duas teorias muito importantes e que a tendência é pensar que, na verdade, a física é uma só. Então, o universo primordial, ele, digamos, não separa o que é cosmologia do que é teoria de campos, né? A gente que separa por nossas questões disciplinares, né? Mas o universo primordial não separa. Então, às vezes, fazer esse estudo, eu acho que é muito formativo para um estudante, até mesmo para nós, né? Para professores também, porque às vezes a gente vai fazendo, a gente mergulha numa teoria, está tão mergulhado naquela teoria que às vezes esquece os pontos críticos da teoria, vai fazendo cálculo daqui, cálculo dali, publicando, e você esquece, às vezes, de fazer uma revisão crítica da teoria. E quando você coloca esses dois modelos, né, em perspectiva, você é obrigado a compreender melhor o próprio modelo padrão da teoria da cosmologia e o próprio modelo padrão da teoria da física de partículas. É uma questão muito atual dos nossos dias. Eventualmente, mais à frente, a gente pode pensar em trazer umas discussões sobre isso, né? Até colegas, um colega especialista em modelo padrão cosmológico, hoje a gente conhece vários, né? Colegas especialistas no nosso modelo padrão da física de partículas, seja experimental que teórico, e criar um debate, né? Fazer uma espécie de um ciclo de debates entre os dois modelos padrão, muito interessante. Hipótese aprovada no gravação. Mais um embalo de sábado à noite, né? Já que a gente vive, né? Os jovens aí. Eu entrego para o Alexandre Lisboa. Se alguém tiver umas questões aqui, eu repasso. Tá certo, obrigado aí pelas observações. No chat, Rodrigo? Oi? Alguma questão no chat, Rodrigo? Alguma pergunta? Eu não estou acompanhando o chat ao vivo.
Acho que ele... Acho que ele deve estar checando lá, né? Só duas considerações, professor, bem não. Tá certo. Bastante modestas, né? Eu estava... Um dos livros que eu estou usando para estudar QFT, né? Sim. Eu estava olhando lá para frente, né, na parte de cromodinâmica quântica, né? Eu não cheguei nessa parte ainda, infelizmente, né? Estou em vias de entrar no pós-doutorado, com 4 concursos esse ano, né? Então... Poxa, tá fazendo aí, cara? Boa sorte, se Deus quiser. Obrigado. Estou precisando da bolsa de pós-doc, né? Claro. E também para engordar o currículo, né? Claro. Mas eu achei um exercício muito interessante, aquele objeto do field strength, né? Da cromodinâmica quântica, né? Um F mini com um alfa contravariante em cima, né? Ele pedia para provar que uma derivada covariante, né, no sentido das teorias quânticas de campo, né, variantes dos índices, né, 3 derivadas covariantes somando-se os índices, elas zeravam, né, igual às igualdades de Bianchi, da relatividade geral. Eu fiquei maravilhado quando eu vi aquilo. Sim, né? Isso mesmo. Você tem umas igualdades assim vamos dizer, da aplicação de derivadas covariantes no field strength, é isso mesmo. Tem uma série de identidades que saem daí. E essa conexão, né, com a relatividade geral ali numa teoria de Yang-Mills, né? Exato, exatamente. E uma conexão que não é fortuita, obviamente. Não, né? Exatamente, isso está exatamente. A teoria de gravitação, você tem essas identidades de Bianchi da gravitação também, né? Com termos de curvatura, inclusive com correções devido à torção, que na verdade vem, como você bem observou, da estrutura de Yang-Mills mesmo, é isso mesmo. O que está na QCD aparece lá na gravitação quântica também, é isso mesmo. Fantástico. E só um teaser, né? Um spoiler para o próximo seminário. Só adiantando, né? Como está a questão da renormalização na Loop Quantum Gravity? Vamos dizer, eu diria que esse problema ainda está na Loop Quantum Gravity. Na Loop Quantum Gravity ainda está bem aberto, cara. Assim, na teoria de cordas, por exemplo, você tem em 10 dimensões, né, uma teoria de gravitação finita. Na Loop Quantum Gravity esse problema ainda não está. Porque você tem toda aquela discussão das redes de spin, dos spin foams, né? Então você deve assim, ter uma gravitação quântica não perturbativa e finita, esse programa ainda não está... Nós vamos abordar isso mais à frente, mas isso aqui ainda está muito em aberto. Quer dizer, a teoria de cordas, ela dá uma gravitação quântica finita, boa, mas em 10 dimensões. O problema é trazer para as baixas dimensões. E a Loop Quantum Gravity ainda ainda está em processo de construção o aspecto da renormalizabilidade, né? Legal. Agora, tem umas coisas muito interessantes da Loop Quantum Gravity, como a Loop Quantum Gravity modifica as equações de Maxwell. Então, a gente tem variantes das equações, efeitos da Loop Quantum Gravity, por exemplo, na lei de Faraday-Lentz, na lei da indução magnética. Então, a lei da indução magnética muda por efeitos da Loop Quantum Gravity. Não só, como também muda a equação de Ampère-Maxwell também muda. Então, aparecem não linearidades. A Loop Quantum Gravity induz não linearidades nas equações de Maxwell. Então, tem uma série de coisas interessantes que tem um rapaz que trabalha comigo, o nome dele é Gustavo Levi, ele fez e tem um rapaz do Piauí também que está fazendo o doutorado, que é o Pedro Augusto, né? Então, eles estão estudando vários aspectos das equações de Maxwell modificadas pela Loop Quantum Gravity. Eles poderiam fazer uma palestra aqui, um seminário, uma apresentação, porque eu acho que é muito legal para os estudantes de graduação que estão estudando eletromagnetismo, né, ver como efeitos mais fundamentais, estruturais, né, da gravitação podem afetar as próprias equações de Maxwell. Tá? Que vida, né? E nós as temos como estabelecidas, né? E respaldadas pela Quantum Electrodynamics, pela CAD e tal. Exato.
Vamos fazer isso. Eu posso falar com o Gustavo e posso falar com o Pedro Augusto também. O Pedro Augusto está aplicando mais na astrofísica. Então, ele está estudando radiação cósmica de fundo, aquela chamada Extragalactic Background Light, EBL, né? Esse efeito Compton na astrofísica com influência da Loop Quantum Gravity. E porque tudo isso modifica as relações de dispersão do fóton, a gente tem birrefringência, tem outros fenômenos interessantes, né? E o Pedro e o Gustavo, ele vem estudando mais assim, formulação. Inclusive, ele fez a versão de Young-Mills da Loop Quantum Gravity, efeitos da Loop Quantum Gravity nas equações de Young-Mills, coisa que não tinha na literatura. Ele fez de uma maneira muito interessante, pode apresentar aqui, porque aí começa a mostrar a confluência das áreas, né? Quer dizer, como então um efeito da gravitação vai modificar, por exemplo, o setor, pode alterar. Claro, efeitos muito pequenos, né? Mas assim, não deixa de ser uma conversa de um campo da física da gravitação quântica, por exemplo, com a QCD, tá? Então a gente pode falar sobre essas coisas mais à frente um pouco. Bom, de qualquer maneira, por hoje eu vou ficando por aqui. Agradeço a vocês demais pela hospitalidade de sempre e peço aos colegas participantes, todo o pessoal, vamos apoiar sempre o canal, né? Porque a gente quer garantir os embalos de sábado à noite. Então vamos aí. Um abraço a todos aí. Rodrigo, teu som está excelente. Você resolveu o problema do teu som, tá muito bom. Muito obrigado, professor, e até o próximo embalo de sábado à noite. Um abração para vocês todos aí. Valeu, professor. Um abraço. Tchau. Caramba, que ótimo, cara. Você quer encerrar? Quer conversar mais um pouco? Alguma coisa que você gostaria de discutir sobre o paper que você está trabalhando? Não, o paper que eu estou trabalhando está se passando nesse aí. Ele tirou uma dúvida minha. Eu estou fazendo um paper sobre... Terminando. Há muito tempo que eu estudo efeitos de gravidade emergente em fluidos, né? E aí agora eu comecei a meter perturbação quântica nisso, perturbações estocásticas. Então eu estou botando efeitos de perturbação estocástica para tentar descrever criação e aniquilação de partículas na origem do universo. Por isso que você se deparou com a equação de Fokker-Planck, né? Foi, eu esbarrei nessa equação, eu consegui chegar nela, na verdade. Eu fui fazendo, e aí eu cheguei nela. Existe uma forma de chegar nela pela Superfluid Vacuum Theory. Eu cheguei por um caminho totalmente fluido, eu não botei nada quântico na mão. Eu fui fazendo os princípios, considerando uma deformação nas transformações de Lorentz. Aí eu meti uma deformação que não é minha, é uma deformação do Nassif, foi o professor Nassif que propôs. Aí eu fiz essa deformação, considerei, e aí eu fui estudar como que eu já tenho um paper publicado nisso. Como que fica tem dois. Como que fica a equação da continuidade. E agora eu estou construindo a geometria efetiva dele. Então, eu devo submeter esses dias. Aí, mais um mês, eu devo submeter ele. Então, vai depender do calendário dos concursos, essa coisa toda. E, aliás, lembrando, pessoal, por favor, comprem as nossas camisas. Vamos ver se eu consigo compartilhar elas aqui. Sim. Boa ideia. Deixa eu mudar o compartilhamento. Então, esse compartilhamento. E vou gerar o outro, né? Peraí, deixa eu ver onde que elas estão. Tem que achar. Peraí, documentos. Não, aqui é a parte que eu estou fazendo estou preparando para o ano que vem. Então, elas estão com uma pegada bem rock and roll. O povo aí que curte. Bem rock and roll.
Sim, sim, parece um visual bem heavy metal mesmo, o visual das camisetas, né? Deixa eu ver aqui, compartilhar, janela, tela cheia. Vai dar aquele efeito de espelho? Tá compartilhando? Tá, né? Tá. Então tá, vamos ver aí. Ficaram muito bacanas, pessoal, as camisetas, né? A arte que o Rodrigo criou para elas, né? E é um modo de vocês apoiarem, né, o nosso trabalho, né? A ciência independente nacional de alto nível, né? Não tá Lutando aparecendo, aí. né? No meu retorno aqui não não tá. não, Rodrigo. Espera, deixa eu ver. Deixa eu tentar de novo. Então, Tem 5 além pessoas aqui. do Apoia-se do canal, né? Do Pix do Rodrigo, vocês podem apoiar esse projeto, né? Através da compra de camisetas, que nós estamos para lançá-las. Ficaram bastante Visualizador de imagens. muito bonitas, muito bacanas, né? Com o logotipo do canal, né? O Lambda, né? Da Constante A gente tem Cosmológica. essa aí agora lá. Eu gosto daquela. Temos essa. A gente tá oficializando. Isso tem a ver com física quântica ou misticismo. O Rômulus perguntou aqui. Então, Rômulus, isso tem a ver com mecânica quântica, cara. Não tem nada a ver com misticismo, não. Assim, existe uma tradição na astronomia de se colocar nomes nos astros e objetos espaciais ligados à mitologia grega. E a gente, quando visitou o canal, a gente quis seguir um pouco isso. E tem um pouco de deboche, um pouco de brincadeira com os nomes da física. O éter, né? Quando a gente quis botar éter, a gente não ia botar o éter no Miníferos, porque o éter é o éter do eletromagnetismo, que esse está furado. Mas aí a gente bolou isso, porque como a gente lida com hidrodinâmica relativista e gravidade, de certa forma, você tem de novo o éter. E aí não é que o éter é tão etéreo, porque é um fluido de verdade. Então, assim, se você está lidando com coisas muito densas, aí você tem fluidos. Você tem que aplicar uma hidrodinâmica. Então, acaba que, de fato, você tem um éter. E não é um éter menos etéreo, digamos assim. E ficou legal também, né, o paradoxo, né, do éter luminífero, né, que mostrou-se furado, né, pelos experimentos de Meigs-Morley Morley e tal, né, e pela relatividade restrita, em contraposição com tenebres, né, das sombras, né, em latim. Das sombras. Como as coisas da física são continuadas, a gente tem muita influência de efeitos estocásticos, que é uma coisa muito dialética, que sempre tem dois polos em conflito que geram uma síntese. Né? Então a gente achou que esse nome que representa duas coisas necessariamente contraditórias, ele seria um nome engraçado. E o gélio dos domínios, que condensados em bosais, né? Que são gelados e são baixíssimas temperaturas, e muitas coisas de gravitação estão sendo medidas em condensados e Bose-Einstein. Então a gente achou que era engraçado, eu e o LG, né? Pena que o LG não está aqui para falar. Até porque ele bancou mais. E é legal também porque faz alusão à energia escura, né? A energia é a matéria escura, né? Que a gente não queria botar nome em inglês. O Lambda da Constante Cosmológica está no logo do canal. Aí a gente pensou em várias coisas. Como é que foi estado da arte? Só que estado da arte a pessoa não ia entender. A gente
pensou, é fácil ver que todos os livros de física, de matemática, né? Os autores falam, é fácil ver e não tem nada de fácil. Não, não. Então, antes que pensou em fazer hipotética, é fácil ver, mas que É também óbvio, remetia né? muito mais à matemática do que o que a gente estava. A gente tem um lado de matemática abstrata muito forte. É. E não duvidem disso. Mas não seria uma síntese do que o canal faz, né? E aí a gente inventou esse nome, porque, além de tudo, ele chama a atenção. Como assim? Ele é curioso, né? Então, essa é uma das camisas. Tem outra. Vou parar aqui. A gente está com três propostas em andamento. O Rodrigo, Hum, quando eu conheci a Letícia, né, minha namorada, pelo Facebook, quando ela viu lá o meu uhum. perfil no Facebook, trabalha no projeto Éter Tenebres, ela achou que eu tocasse numa banda de black metal, cara. Pelo nome. Mas, mas a ideia é essa mesmo. É muito bacana. É, E black metal é muito. A gente gosta, né? exatamente. A gente gosta. Tem um outro aqui, vou mostrar a outra. Parar a tela. Tá, vamos apresentar. Compartilhar tela. Aqui é uma visão do campo profundo do Hubble, né? Do, Do James Webb, que tem essa um visão efeito do de campo lente profundo. gravitacional, né? Pô, essa eu acho muito bonita, cara. Essa aí dá um trabalho. Pô, é muito bonita essa. Letícia falando sim, jurava que era. Alguém Beijo pra botou você, aqui, ó. amor. Leila Abreu. Ela, Letícia ela, tá falando sim. usando, ela tá usando a conta da mãe, mas é a Letícia. Beijo grande para você, meu amor. Obrigado pela presença. Então, aí tem essa, né, que a gente tá fazendo também. Quem está organizando a loja é o LG. Então, ele está ocupado nesse momento fazendo isso. E a gente ainda não está com essa estrutura de loja, porque tanto eu como você, né, Alexandre? A gente está sobrecarregado demais com os concursos. A gente está muito Sim, cansado. Assim, tem muita coisa, a gente tem muito material pronto para rodar aqui para o canal, mas é. o cansaço não está deixando a gente andar, fazer as coisas. E Falta de tempo, o. limitação de tempo também, né? Não só energia, né? Cansaço, mas a limitação de tempo também é um constraint, né? Severo aqui para o trabalho também, né? Pois é. E, E aí, como você. infelizmente, nós estamos com poucos colaboradores, né? Então, nós, por enquanto, o Rodrigo e eu estamos praticamente que carregando o piano nas costas, né? A gente bolou agora duas linhas de investigação. Uma em geometria diferencial, que o Heraldo está ajudando, Sim, sim. e a gente fez alguns livros que a gente quer investigar, e a gente É, conseguiu pensar uma linha de gravitação clássica, relatividade geral, né? Que a gente sim. também quer estudar. Essas duas linhas elas vão construir para a gravitação quântica no futuro. Mas aí é uma tremenda uma revisão, isso, muito ampla, que a gente quer abordar num estado da arte de 5 anos. Né? É quase uma graduação em gravitação quântica. E a gente não conseguiu pegar a parte algébrica ainda. Então selecionar o material, assim, que a gente vai ler e tal. Porque às vezes já tem uma ideia, mas ainda tem algumas polêmicas, o que deve entrar e tal. Um livro Que, que eu esqueci de mostrar para o professor Elaiel é do Yosif Burbinder, né, um pesquisador da Universidade Estatal de Tomsk, na Rússia, né, na Sibéria, se não me falha a memória, e o coautor é o Ilya Shapiro, né, o qual ele citou, né, da Federal de Juiz de Fora, né, que trabalha aí enquanto... Oi? De repente a gente traz o Shapiro, né? De repente a gente traz o Shapiro, Deixa eu ver se eu acho aqui, tudo no improviso.
se eu mostro na livraria da física, o livro que o Introdução à Cosmologia. Do Alexandre Zabor. Sim, sim. Acho que encontrei. Que aí, para ficar registrado, ele foi tão simpático mandando esse livro, eu fiquei cara. feliz. Sem dúvida. E é um livro também que a gente vai fazer aqui. Acho que é um autor brasileiro que tem que fazer aqui. Introdução à Cosmologia. Né? O livro está muito. O livro tem uma capa bonita, assim, ele é muito simpático. É capa dura, a capa é muito bonita, né? Com esses radiotelescópios. Então, eu acho que eu vou fazer um vídeo, né? Bem recente, né? No Instagram. Que aí eu mostro um pouquinho ele, mas no futuro a gente vai enfrentar, vai enfrentar ele com cuidado. Ele acabou de chegar, então não deu tempo da gente conversar sobre ele em detalhe. E o Alexandre Santos Zabor, ele faz o curso, ele está tratando de hidrodinâmica relativística lá na Federal de Santa Maria. Então, ele já trata desses temas lá, tem o curso dele, que é fantástico, eu sempre acompanho, tudo que eu posso eu acompanho. E, assim, certamente a existência desse canal vai gerar mais produções desse tipo. Que é essa que é a ideia. Que a gente venha tem uma sinopsezinha aqui, ó. A cosmologia é tão antiga quanto a astronomia. Ela surgiu como uma tentativa de explicação para o lugar do ser humano no universo, sua origem e seu fim. No final do século XIX, a primeira metade do século XX, a física sofreu uma grande revolução com o nascimento da física moderna. Isso é um negócio interessante, essa fase que nasceu a física moderna, a teoria da relatividade, a mecânica quântica, é um negócio interessante, Alexandre, que mostra uma coisa muito importante do método científico, que eu acho que é uma a gente fala muito, a divulgação científica fala muito dos resultados da ciência. E tem uma coisa que é mais importante do que os resultados, porque os resultados eles podem ser difíceis de compreender até para um cientista que não é daquela área. Como a gente tem essa dificuldade de transitar entre física de partículas e cosmologia, e física matemática como um todo, porque é muito conteúdo. Mas tem um negócio que essa história, para mim, é fantástica, do século XX, que foi a falência do eletromagnetismo de Maxwell. Isso mesmo. Quem está me ouvindo não ouviu errado. O eletromagnetismo de Maxwell é a teoria que garante a existência da nossa tecnologia, quebrou há 100 anos atrás. Só isso. Só isso. Ela não conseguia descrever um par de duas cargas pontuais, um elétron e um próton. Quebrou. Vai jogar fora por conta disso? Não vai. Uma teoria que tem tanta baseia a nossa tecnologia, isso não se faz, não é assim que funciona o método científico. Daí surgiu a mecânica quântica, daí surgiu a relatividade, né? Foi o eletromagnetismo de Maxwell, e não foi o eletromagnetismo, não foi as virtudes do eletromagnetismo de Maxwell, foram as falhas, porque ele era uma teoria tão virtuosa que no momento que ela falhou, ela indicou o caminho para seguir. Isso que é assim, a superação dela, ela foi importante a tal ponto de que ela indicou por onde ir para superá-la. E isso eu acho que é uma das coisas mais interessantes da gente entender a história da ciência, que é, mesmo que a gente venha a contradizer, e por isso a Éter Tenebres, né, a contradizer no futuro algumas concepções do eletromagnetismo, tem um certo limite que ele sempre vai ser válido. Então,
o eletromagnetismo ele é válido, tem esses domínios de validade, né? Ou seja, o eletromagnetismo é um fato científico, é um fato da vida, tal como a evolução é um fato, tal como a gravitação é um fato, tal como o marxismo é um fato também, as teorias do valor lá do Marx também são um fato. Essas coisas são fato. Você comprova, você mede, você experimenta. Daí as consequências é outra coisa. Aí o negócio complica, mas mas em termos de né, teoria, então, é por isso que se diz socialismo científico, né? Em contraposição ao socialismo utópico lá. exatamente, que é o estudo da economia, né? Como é que as coisas circulam, que é uma teoria da complexidade. Ou seja, ela também aponta para um caminho, que é o caminho hoje do caos da complexidade, que eu acho que é o futuro, né? Que são a ideia de que a complexidade é emergente, a gente está lidando com teorias de gravidade emergente, então as coisas complicadas, coisas complexas, surgem de coisas mais simples. Isso, né? E a criticalidade auto-organizada, que é um sistema entrar em crise sozinho. Sozinho. Ele entra em crise pelas contradições dele. Que é um. Então, assim, alguns são conceitos que são meio anti-intuitivos, né? Mas são úteis e se avança a compreensão da natureza. Nem sempre a natureza não tem obrigação nenhuma com os nossos preconceitos. Né? Eu acho que isso é a base do materialismo, né? Do materialismo, que a filosofia da ciência precisam ser incorporada, e que hoje a gente está sofrendo tanto ataque. Aí o pessoal querendo negar fatos, negar vacina, essa coisa toda. Para não falar de terra plana e nossa. Ai, meu pai. Terra plana, terra jovem, toda bobagem. Mais dentro ainda. Né? Ainda bem que ela não viu isso, coitado. Mas é isso, galera. Vem, a gente mostrou aí, e também cientistas como nós, já dessa idade, ainda desempregados. Né? A negação da ciência. É um absurdo isso. Cara, eu trago para você. A gente vai contra a corrente até não poder mais resistir, né? Pois é. Até ser arrastado. Cara, eventualmente. Eu trago para você aí, se quiser encerrar, manda ver. Legal. Beleza. Então, eu gostaria de agradecer a todos os presentes, as questões enviadas no chat. Eu reitero, né, nosso pedido, né, de ajuda a esse projeto, né, para que ele consiga ainda ter uma sobrevida, né. Ele é tocado de forma totalmente independente, né, por dois cientistas que estão desempregados no momento, né, e sem bolsa, sem auxílio, né, de qualquer espécie. Então, se vocês apreciam esse trabalho, né, acham interessante e válida a manutenção do mesmo, contribuam pelo nosso Apoia-se ou pelo Pix do Rodrigo, que sempre está na descrição dos vídeos, ou ainda agora com a nossa loja virtual de camisetas, né, que nós estamos para implementar a curto prazo. Bom, agradeço novamente a presença de todos, uma boa noite e até o próximo evento nos gélidos domínios de Éter Tenebres. Valeu, pessoal. Boa noite.